Olá, pessoal! Hoje venho falar para vocês sobre as síndromes respiratórias que tiveram mais repercussão nos últimos tempos. Hoje vamos falar sobre a SARS, a MERS e a Covid-19 e vamos colocar as diferenças básicas que existem entre elas. A primeira coisa que devemos saber é que essas viroses são causadas por vírus que pertencem à família Coronaviridae, ou seja, a família dos coronavírus. Quais são as características principais desses vírus? Vejam, esse grupo de vírus foi descoberto em 1937. Porém, foi só em 1965 que, através da microscopia, eles conseguiram descobrir qual era a estrutura desse vírus. Eles visualizaram que na sua superfície externa, eles são formados por espículas, proteínas que se assemelham a espinhos. Isso confere a esses vírus uma característica semelhante a uma coroa, e por isso eles são chamados de coronavírus. Também devemos lembrar que eles são vírus constituídos por RNA ou ARN. Além disso, a maioria dos coronavírus são causadores de doenças zoonóticas, isto é, causam doenças em animais que podem ser transmitidas aos seres humanos. Então, resumindo, podemos dizer que os vírus causadores da SARS, da MERS e da Covid-19 pertencem à família dos coronavírus, que são vírus de RNA que possuem em sua superfície externa espículas, proteínas em forma de espículas, que dão a eles um aspecto característico de coroa e por isso são chamados de coronavírus. Podemos dizer também que a maioria deles estão relacionados com doenças zoonóticas, ou seja, doenças que passam de animais para seres humanos. Devemos lembrar que existem 7 tipos que contaminam seres humanos. 4 desses 7 tipos causam resfriados comuns, com sintomas leves. Porém, 3 deles causam infecções graves, e é sobre eles que nós vamos falar hoje. Vamos fazer uma análise comparativa das 3 viroses, SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio e Covid-19. A Síndrome Respiratória Aguda Grave, também conhecida como SARS, ela foi detectada primeiramente na China em 2002, final de 2002, 2003, certo? E ela é causada pelo SARS-CoV. Desde 2004, não detectou-se mais casos desta virose. Qual que é a forma de transmissão dela? Qual que é a fonte de infecção? Bem, os estudos mostram que o SARS-CoV é um vírus que estava em morcegos. Porém, eles sofreram mutação. E devemos lembrar que a maioria das mutações que ocorrem nesses vírus, elas mudam as proteínas de superfície, fazendo com que o vírus consiga reconhecer outras células de seres vivos e se ligarem a elas, gerando a infecção. Neste caso, a mutação permitiu que esses vírus eles contaminassem uma espécie de animal muito semelhante aos gatos, conhecida como civetas. Nesses animais, esses vírus sofreram uma nova mutação e conseguiram contaminar as células humanas. Devemos lembrar que nos mercados chineses existe uma grande comercialização de animais silvestres e, consequentemente, um grande contato com esse tipo de animal. Muitos deles servem até mesmo de alimento. Outra síndrome que vamos falar hoje e que também é causada por um coronavírus é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, também conhecida como MERS. Vamos falar um pouco sobre as características. Causada pelo coronavírus MERS-CoV, e ela foi detectada primeiramente em setembro de 2012 na Arábia Saudita.
Essa doença ficou mais restrita na região do Oriente Médio devido à sua fonte de infecção. A fonte de infecção desta doença são os camelos e os dromedários. Então, os estudos mostram que provavelmente esse vírus MERS-CoV ele estava em morcegos, sofreu uma mutação, como eu já expliquei anteriormente, e foi capaz de contaminar as células dos camelos e dromedários. Lá, eles sofreram uma nova mutação e foram capazes de contaminar as células humanas. No caso desse vírus MERS-CoV, não foi detectada nenhuma transmissão sustentada, ou seja, comunitária, entre humanos. Assim, sabe-se que as pessoas que se contaminaram ou estavam nessa região do Oriente Médio ou tiveram contato com pessoas que estiveram nesta região. Lembrando que essa doença também apareceu em algumas regiões da Europa, como França, por exemplo, Estados Unidos, mas sem a ocorrência de transmissão comunitária, como já falei anteriormente. Finalmente, vamos falar sobre a pandemia atual, a Covid-19. Ela é causada pelo vírus denominado de SARS-CoV-2, como se fosse o segundo tipo do vírus SARS, e ela foi detectada no final de 2019 em Wuhan, na China. Até então, o que se sabe sobre a fonte de infecção deste vírus? Os estudos mostram que este vírus ele pode ser encontrado em morcegos. Dessa maneira, eles poderiam ter sofrido uma mutação e terem contaminado uma espécie de animal conhecida como pangolim, que é como se fosse um tatuzinho. Nos pangolins, estes vírus poderiam ter sofrido mutações e contaminado o ser humano. Até então, existe esse conhecimento. Mas como se dá a infecção do vírus SARS-CoV-2 na célula humana? Lembrem que eu falei com vocês das proteínas de superfície parecidas com espinhos? Então, elas são chamadas de spike, ou ainda proteínas S. Elas conseguem se ligar em um receptor da célula humana chamado de ACE2, ou ainda enzima conversora de angiotensina. Quando ocorre a ligação, os vírus conseguem injetar o seu material genético na célula humana, e a célula humana passa então a trabalhar para este vírus, produzindo novos vírus que poderão contaminar novas células. Quando se reproduzem na célula hospedeira, eles rompem a célula para serem liberados, para saírem e contaminarem novas células. Por isso falamos que eles desenvolvem um tipo de ciclo chamado de ciclo lítico. Bem, essa foi a dica de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha e de me acompanhar no próximo vídeo.